Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Aleluia, vamos glorificar a Deus, vamos estar atento a tudo que o Senhor vai falar nessa noite. Você não está aqui em vão, Deus tem vitória para a tua vida. Eu quero cumprimentar todos que estão online, conectados aí com a gente, do outro lado, sabendo que Deus é um Deus de perto e é também Deus de longe. Deus tem muito a fazer aqui, Deus tem muito a fazer na tua casa e a glória de Deus se manifestará nesse lugar, amém? Você crê que Jesus está aqui? Aleluia, glória a Deus. Eu quero que você abra a palavra do Senhor em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Hoje Deus foi muito claro ao meu coração sobre o tema desta mensagem, sobre aquilo que Ele tem para falar aos nossos corações nessa noite, com a sua igreja, com o seu povo, com aqueles que se dizem que são do Senhor, amém? Essa é uma palavra para o nosso tempo, essa é uma palavra para os nossos dias e para aquele que crê que Jesus está movendo todo o seu propósito em meio a tudo isso que estamos enfrentando. 1 Timóteo 2:1 diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, nós aqui estamos, ó Deus, para ouvir a Tua voz, por isso toma a minha boca agora, Senhor. Que não seja eu a falar, mas seja o Teu Espírito, ó Pai, a falar neste lugar. Que eu nada fale de mim mesma, Senhor, porque o que nós precisamos, Deus, é ouvir a voz do Senhor. A voz que acalma o turbilhão do nosso ser. A voz que acalmaria, Senhor, para a nossa ansiedade. Senhor, em nome de Jesus Cristo, libera sobre nós a Tua porção. Vem nos saciar, Senhor. Vem matar a nossa fome que temos do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, direciona os nossos pés. Abre os nossos ouvidos espirituais, Senhor, e que esta palavra frutifique, que esta palavra, Senhor, seja bênção na nossa vida, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode se assentar, glória a Deus. O tema nessa noite é a arte da intercessão. Deus tem propósito com a sua igreja através da intercessão. Posso ouvir um glória a Deus aqui? Aleluia. Interceder não é algo específico só para obreiro. Intercessão não é algo específico somente para levita. Intercessão não é algo específico só para quem tem um cargo na igreja. Não. Intercessão é para todo cristão. Intercessão é algo que nós tínhamos que fazer mais conscientes do poder que ela tem. Interceder é diferente de orar. É uma forma diferente de oração. A intercessão, diz a palavra, que é uma maneira de você se colocar em favor do outro. A oração, você está muito mais ligado à tua vida. Você ora para buscar mais de Deus para você. Você ora para se encher, você ora para se conectar com Deus. Você ora para colocar as tuas causas diante do altar. Mas quando você intercede, você se coloca entre a vida de alguém e entre o teu Deus. Ou seja, você fica como um intercessor. Você se coloca na brecha pela vida de alguém. E isso é de extrema importância para aquele que serve a Deus. Isso é muito importante para aquele que quer alcançar a vitória da parte de Deus. Porque quanto mais você se coloca na presença do Senhor em favor de uma pessoa, em favor de uma igreja, em favor de um país, em favor de uma nação, Deus move na tua vida. Porque aquilo que você lança é semente. Tudo que você lança é semente. E ela vai frutificar na tua vida, não só na vida daquele para quem você está intercedendo, para quem você está se colocando na brecha. Você leu aqui comigo que, olha a ordem. Antes de tudo, antes de qualquer coisa, tenha no teu coração a prática de súplicas, de orações e de intercessões. Olha que tremendo, eu quero focar na intercessão. Porque a intercessão, ela tem que
está queimando no coração daquele que serve a Deus. E aí você pode estar dizendo assim: missionário, eu vim nessa noite buscar algo para a minha vida. Eu vim nessa noite buscar uma resposta para uma área da minha vida. E Deus está falando para mim e para você: a resposta virá através da intercessão. A resposta vem através da intercessão, porque é uma ordem de Deus para aquele que serve ao Senhor. É tempo de interceder. Se você está vivendo um problema que tem se materializado, que tem sido real na tua vida através de alguém, é hora de interceder por esse alguém. Por isso que nós temos que orar até pelos nossos inimigos. Por isso que nós temos que apresentar os nossos inimigos diante de Deus. Porque é orando por eles, é se colocando na brecha por eles, que Deus vem com resposta. A Bíblia diz que Deus procura intercessores. Deus está à procura daqueles que se desejam abrir para ser um instrumento de Deus. Porque o intercessor é aquele que Deus quer usar com poder. Mas não quer usar com poder só no altar. Ele quer usar o intercessor com poder dentro da casa dele. Ele quer usar o intercessor com poder dentro do trabalho dele. No relacionamento conjugal. Deus quer levantar intercessores que façam a diferença. E o nosso maior exemplo, aí vem a chave dessa pregação, é Jesus. Jesus é o nosso intercessor. Jesus é aquele que intercede por nós diante do Pai. Jesus veio, o Filho de Deus veio, morreu na cruz, ressuscitou, e está à direita do Deus Pai, fazendo o quê? Intercedendo por mim e por você. O Espírito Santo, ele nos ajuda, ele nos auxilia a orar como nós devemos orar, porque nós não sabemos orar, nós não sabemos interceder, mas o Espírito Santo aqui conosco, junto de nós, ele vai nos ensinando acerca de todas as coisas na nossa vida, inclusive como interceder. Como se achegar diante de Deus em intercessão. Deus quer levantar pessoas que coloquem metas, alvos de oração na sua vida em favor de pessoas. E através disso, coisas vão começar a acontecer na tua vida. Deus quer usar boca, Deus quer usar mão, Deus quer usar a unção que está sobre a tua vida, não só para que você ore por você, mas para que você vá investindo na vida de alguém através do clamor, através da intercessão. Comece orando por aqueles que você ama. Comece intercedendo por aqueles que você ama. Quanto mais você se envolve com a oração, mais vontade de orar você tem. Quanto menos você ora, menos vontade de orar você tem. Isso é fato. Se você começa a se envolver com a oração, com a intercessão, mais vontade de orar você tem, mais vontade de buscar a face de Deus você tem, mais vontade de interceder você tem, porque Deus ele vai te capacitando. Existem níveis espirituais de intercessão, de oração, que você vai entrando nessas novas dimensões com Deus. Você começa engatinhando, mas de repente Deus vai abrindo, Deus vai descortinando, Deus vai revelando o oculto e o escondido. Daqui a pouco você se entrega um pouco mais, você ora um pouco mais, Deus vai e entrega uma revelação no teu coração. Sabe por quê? Porque o intercessor foi chamado para desvendar os mistérios de Deus. Deus quer usar pessoas para interceder por outras pessoas, por nações, para trazer as revelações do céu na terra. Deus quer levantar pessoas que possam desvendar o coração de Deus e através disso trazer para a terra o que Deus tem através da intercessão.
Sabe, essa pessoa que está na tua vida causando, interceda por ela. Deus está dizendo nessa noite. Aonde está a boca dos intercessores que queima através do fogo do Espírito? Quem serve a Deus tem que se dispor a interceder. Jesus veio e se colocou como intercessor da humanidade. Ele é o maior exemplo que nós temos. A ira de Deus estava sobre todos. Ele vem e envia o seu Filho para interceder por nós, para se fazer maldito por nós naquela cruz. E aquilo que viria sobre nós foi sobre o Filho de Deus. E é isso que Deus quer fazer. Deus quer levantar pessoas hoje como intercessores em favor de outros, para que recebam da parte de Deus, para que não sejam tragados pelo pecado, para que não sejam arruinados pela lama de pecado, de destruição, mas para que sejam salvos pelo poder do amor de Jesus Cristo. E como isso vai acontecer através da tua intercessão? Lembrando que cada vez que você ora, cada vez que você intercede, Deus vem e entrega na tua vida. Deus vem e faz na tua vida. Deus vem e desenrola na tua vida aquilo que está travado, aquilo que está parado. Nós temos sido muito egoístas e temos olhado só para o nosso umbigo. Mas Deus quer que você comece a interceder mais pela sua família, por aqueles que estão distantes do caminho do Senhor, aqueles que têm sido pedra de tropeço, aqueles que têm causado na tua vida. É hora de se levantar, porque quando tem um intercessor, toda a humanidade é abençoada, ou seja, toda a família é abençoada, todos aqueles que estão à sua volta é abençoado, porque Deus faz isso. Por muitos são abençoados. Pelo esforço, pelo empenho, pela sua dedicação, Deus faz mover sobrenatural. E o intercessor, ele é chamado para descobrir a vontade de Deus. O intercessor, ele se coloca na brecha, porque Deus quer revelar no coração dele qual é a vontade que ele quer executar na casa, que ele quer executar no trabalho, que ele quer executar na vida de alguém. E o quanto você tem se colocado na brecha por alguém? Porque é dando que se recebe. Porque é intercedendo que Deus vai liberando na vida dessa pessoa e na tua. É triste ver que hoje as reuniões de oração são as menores. Porque ninguém tem tempo. Ninguém quer orar. Ninguém quer interceder. Porque orar, às vezes a gente quer orar por nós. E devemos orar. Mas a intercessão, ela é muito importante. Antes de qualquer coisa que você vá fazer, você tem que interceder. Interceder por alguém que você vai encontrar. Você tem que interceder antes de realizar alguma coisa. Porque você não sabe o que Deus quer te revelar antes das coisas serem concretizadas ou de não se concretizarem. Mas o intercessor, ele tem revelação de Deus no seu coração acerca das coisas. E quando ele recebe de Deus, ele começa a orar. Ele começa a orar. Ele começa a orar na direção do Espírito. Porque o Espírito Santo vai conduzindo ele. Vai direcionando a boca dele. Vai revelando para ele. E aí ele começa primeiro a gerar dentro dele a vitória. Ele começa a gerar dentro dele a bênção. Ele começa a gerar dentro dele tudo aquilo que Deus já revelou. E aquilo começa a tomar forma dentro dele. E quando ele vê, existe, vem à tona, Deus realiza, Deus concretiza. Mas primeiro foi gerado dentro de um intercessor. Primeiro foi conquistado na oração, na vida de um intercessor, para depois vir na terra. Por isso que o intercessor, ele traz o céu na terra. Porque ele traz os planos de Deus na terra. Ele é aquele que faz acontecer na terra o que Deus quer e tem como propósito na sua vida e na vida daquele que está ao seu lado, ao seu redor.
Deus quer levantar pessoas que se coloquem na brecha para que o propósito dele seja realizado. Seja onde for. Tem pessoas que são casadas com alguém que não é crente, com alguém que não é cristão, com alguém que não ora. Interceda você. Você é o intercessor. Quando tem um que é santo, esse santo santifica aquele que não é. E Deus quer começar a despertar a sua igreja para o poder da oração. O Senhor diz o que na sua palavra? A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Nós nos esquecemos do pode muito. A gente lembra, a oração tem efeito. Mas a oração pode muito. Quando você intercede, isso é uma arma espiritual que pode muito. E que se manifesta em poder na vida daquele que você ora. O que acontece é que muitas vezes a gente ora desconfiando. A gente ora não crendo. A gente intercede por alguém falando, ai, tá longe, mas deixa eu apresentar aqui, acho que tá tão difícil, mas vamos colocar no altar. Não, irmão. Já chega preparado. Preparado para gerar o milagre. Preparado para viver isso dentro de você, porque o intercessor, ele recebe a revelação do céu e ele começa a gerar essa verdade espiritual, para que ela venha para fora e ela aconteça no mundo físico. Isso é intercessão. Você intercede porque você já sabe o que vai acontecer. Jesus intercedeu naquela cruz. Jesus foi intercessor naquela cruz, porque ele sabia o que iria acontecer. Ele tinha certeza da vitória. E ele diz: perdoa o Senhor, porque eles não sabem o que eles fazem. Nós não sabemos porque não nos colocamos como intercessores. Porque à medida que intercedemos, nós começamos a viver a realidade de Deus e não a do homem, e não a do mundo físico, e não a do mundo natural. Deus quer revelar os seus mistérios para o intercessor, em todas as áreas da sua vida. Quando você ora por uma nação, você tem que orar cheio de autoridade, para gerar o milagre daquela nação. Aquilo que ninguém vê, o intercessor vê, porque Deus revela para ele. E Deus quer descortinar tesouros espirituais. Tem pessoas que ninguém dá valor, só o intercessor dá. Porque Deus revelou para ele o quanto aquela pessoa é importante e o quanto ela vai ser instrumento nas mãos de Deus. E nós precisamos nos levantar com esse olhar. Não de acusador, não de julgador, mas sabendo que é um privilégio interceder, não é uma obrigação. Eu não intercedo porque eu sou obrigado a interceder, eu intercedo porque é um privilégio fazer parte do plano de Deus na terra. Eis-me aqui, Senhor, para que através da intercessão que vai fluir da minha boca, o Senhor traga o céu na terra. Ele não precisa de mim para concretizar na vida de alguém o seu propósito. Mas aprove ao Senhor me escolher. Aprove ao Senhor me dar o privilégio de participar dessa obra. Por isso que é um privilégio interceder. Porque Ele me faz participante de um plano maravilhoso que Ele tem na vida de alguém, que Ele tem num casamento, que Ele tem numa igreja, que Ele tem numa nação. Quando nós intercedemos, nós não estamos lutando com o diabo. Você não tem poder para isso, nem eu. Quando nós intercedemos, nós estamos falando com Deus. Nós estamos guerreando no mundo espiritual, mas nos direcionando a Deus. O intercessor, ele não bate de frente com o inimigo. Quem faz isso é Deus.
firme vai na tua frente. Por isso que ele diz: ei, a peleja é minha e não é tua. Porque o intercessor, ele se coloca na brecha, mas quem guerreia é o próprio Deus. Ou seja, por isso que essa história de quando você intercede por alguém, você pega a carga de alguém, é do diabo, não é verdade. Porque a carga está sobre o teu Deus, não sobre você, porque você não aguenta, nem eu. É Ele que guerreia. Eu só me coloco na posição de canal, para que o poder de Deus chegue até essa pessoa. Para que a obra de Deus se manifeste com a minha participação na história. E isso é um privilégio. Isso é um privilégio. Como é bom saber que Deus pode me usar a minha boca, usar as minhas mãos, usar a minha vida para gerar milagre na vida de alguém, dentro de algum lugar, em favor de uma nação. E eu não posso me achegar de forma covarde. Eu tenho que crer que o Senhor me escolheu para esse propósito. Eu tenho que acreditar que Deus, Ele escolheu me incluir na sua obra de milagres. E isso é maravilhoso. Eu quero ler aqui também em Hebreus 8, 24, 25. Não precisa abrir a sua Bíblia, só escute. Este quem? Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus está sempre intercedendo por nós. Sempre. Se nós somos imitadores de Cristo, nós devemos interceder. Jesus está em todo o tempo intercedendo. Ele não dorme. Ele não dorme. O teu Deus é um Deus grande e poderoso. E sabe o que o Espírito Santo falou comigo nessa tarde? Que ele vai começar a despertar pessoas que não gostavam de orar. Não só para continuar orando pelas suas vidas, porque isso é uma bênção, mas para começar a se levantar em favor da vida de pessoas. E o Senhor diz que vai trazer resposta rápida, para que você veja que Deus está falando com você nesse lugar. Para que você tenha certeza que o Deus que você serve é um Deus que te chamou e quer te usar com poder nessa terra. Ele quer começar a desenrolar os mistérios que Ele tem com você. Olha Isaías 53, 12. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Quem foi esse? Jesus. Quem é esse? Jesus. Nós precisamos fazer igual. Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 41, diz assim: Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Depois de 3 anos e meio sem chover, Deus vem e fala: vai chover, vai cair chuva. Avisa Acabe, Elias. Elias vai, avisa Acabe e sobe no monte. Para quê? Para interceder. A Bíblia diz que ele sobe no monte, se encurva para a terra e coloca o seu rosto entre os joelhos. Para quê? Para interceder por aquilo que Deus revelou que ia acontecer. O intercessor já sabe antes do que vai acontecer. E aí ele se coloca ainda mais em intercessão, para que aquilo que já foi estabelecido no céu se concretize na terra.
para que a salvação de alguém que já foi declarada no céu se concretize na terra. Para que a libertação, quantas pessoas estão totalmente possessas, endemoniadas, cheias de pecado, escravizadas pelo pecado, e Deus quer usar você para interceder e haver libertação. Pode ser alguém que mora junto com você, pode ser alguém que deita na cama com você, e Deus está dizendo assim: eu quero te usar para libertar. É através da tua intercessão que vai acontecer o mover da libertação. A Bíblia diz que ele sobe no monte para interceder. E através dessa intercessão ele começa a gerar o que de fato ele acreditava que iria acontecer. Porque Deus o havia revelado. Porque Deus havia mostrado. Deus quer começar a fazer você gerar milagres, bênçãos, transformações. E aí você vai começar a viver tudo o que Deus tem para você da melhor maneira. Quando você intercede para que o propósito de Deus se realize, não o seu, mas o de Deus, porque o intercessor, ele não busca para si, ele busca o que Deus tem. Até na sua vida ele diz: Senhor, seja feita a tua vontade. Revela a tua vontade, porque a tua vontade é que deve prevalecer acima de tudo. Eu quero gerar o que vem do Senhor. Quando ele se coloca na brecha para viver isso, ele começa a colher frutos abundantes. Você luta por pessoas, você guerreia pelo outro, e Deus começa a entregar na tua vida. Deus começa a liberar na tua vida. Deus começa a te encher com porções novas. Você vai crescendo na fé. Deus vai te entregando dons, porque não existe intercessor sem dom. Não existe. Todo intercessor tem dom de Deus. Desvenda os mistérios do Senhor. E quanto mais você intercede, mais você se santifica, mais Deus faz. Lá em Levítico 6,13 diz: mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Ele não deve ser apagado. Como manter o fogo aceso no altar? Que altar, missionário? Do teu coração. Orando pela tua vida e orando por aqueles que estão diante de você. A oração é o combustível que mantém aceso o fogo. Hoje, você é o sacerdote do Senhor. Hoje você é o sacerdote de Deus, que intercede. Mas o que acontece? A pessoa não quer mais interceder. A pessoa cansou. Começou, não aconteceu um milagre, ele para. O intercessor não é assim. Elias sobe, e enquanto ele não ter o sinal da pequena nuvem ali, ele não para. Por quê? Porque ele sabia que aquilo que Deus falou iria se cumprir. O intercessor é incansável, porque ele sabe que ele tem que manter acesa a chama no altar, o fogo no altar do seu coração. Então ele não pode parar. Ele não pode parar, porque ele não guerreia com o inimigo, mas ele precisa entrar em cena para que aquilo que está no céu se concretize aqui na terra. Jesus intercede, o Espírito Santo intercede, e nós intercedemos. E nós intercedemos. Você crê que Deus vai colocar mistérios na sua boca a respeito da sua família? Porque a Bíblia diz que nós não sabemos pedir, nós pedimos mal, por isso nós não recebemos. Mas se você pedir auxílio do Espírito Santo, você vai pedir como Deus quer que você peça. Por isso que a intercessão é uma arte.
Deus, Ele está dizendo para você: eu colocarei as minhas palavras na tua boca. Eu revelarei a minha vontade no teu coração. Por isso que o intercessor, ele é certeiro. Ele vai direto no alvo, porque Deus revela para ele o propósito. E aí ele começa a orar e as coisas começam a acontecer. Porque ele está direcionado de forma certeira, no alvo. E Deus está dizendo: é hora de você se despertar para esse poder, para esse mover em favor da tua casa. Não só ore para Deus abençoar a sua casa, não só ore para Deus abençoar o seu trabalho, mas comece a ser específico, direcionando a tua oração sobre vidas, sobre pessoas. E você vai ver o que Deus vai fazer. Você vai ver como Deus vai fazer. De forma extraordinária, milagres vão acontecer. Interceda pelo seu chefe. Interceda pelos seus alunos. Interceda por pessoas que estão próximas de você. Interceda pelos teus inimigos. Começa a interceder pelos teus inimigos e você vai ver o que Deus vai fazer. E a oração não deve ser: Senhor, mata o meu inimigo. Não. Mas, Senhor, entra na vida dessa pessoa, faz uma obra, ele está na tua mão, Senhor. Eu não sou juiz, mas o Senhor é Deus. E o Senhor tem poder de transformar qualquer coração. Começa a orar. E você vai ver que as coisas vão começar a se mover de uma forma sobrenatural. Quero que você se coloque em pé em nome de Jesus Cristo. Feche os seus olhos. Porque Deus quer levantar intercessores na igreja, intercessores nas casas. Deus quer levantar intercessores nas nações. E você hoje vai sair daqui preparado para interceder, preparado para abrir a sua boca, preparado para ser instrumento. E se for de forma profética é melhor ainda, porque você vai começar a declarar a bênção na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui nessa noite, queremos ser levantados pelo Senhor, despertados pelo Teu Espírito. Nós precisamos trazer de volta, Senhor, nós precisamos recuperar a arte da intercessão e nós queremos, ó Deus, que isso aconteça na nossa vida. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, nos permita ser coparticipante da Tua obra na terra. Vem sobre nós e revela-nos, ó Deus, o Teu querer e a Tua vontade, não só acerca da nossa vida, mas na vida daqueles que estão ao nosso redor. E que através da intercessão possamos ver o agir do Teu Espírito queimando nos corações, acontecendo nas vidas, Senhor, em famílias, em nome de Jesus Cristo, sobre os jovens, sobre os solteiros, em nome de Jesus Cristo. Move o sobrenatural, Pai, através da boca de cada irmão, através da intercessão de cada irmã, porque o Senhor é Deus, e o Senhor levanta pessoas para estarem na torre de vigia, vigilantes, Senhor, atentos ao clamor, antes de tudo intercedendo para que haja mover, para que haja transformação, para que haja libertação e concretização de sonhos em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, que agora, Pai, o Senhor tome as nossas vidas, cada um que está aqui, para esse poder na Tua presença, para esse mover santo do Senhor, para esse mistério de Deus através das nossas vidas, Senhor. Ah, Deus, Tu tens falado comigo que é hora, Senhor, de começar, Senhor, a levantar os Teus vasos nesta terra. Sejam eles crianças, jovens, velhos, ó Pai, eu não sei. Mas existem vasos de honra na Tua presença que precisam se deixar ser usados pelo Senhor para interceder, para se colocar na brecha, para declarar o Teu poder, para gerar o milagre, ó Deus. Levanta as esposas como intercessoras dos seus maridos, dos seus filhos. Levanta os homens, ó Pai, como sacerdotes cheios de autoridade, para interceder pelos seus,
para declarar poder através da intercessão, para trazer o céu, a tua vontade na terra, em favor da sua vida profissional, sentimental, conjugal, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que vidas sejam alcançadas pelo poder da nossa oração, e enquanto oramos por estas vidas, que o Senhor entregue na nossa, que o Senhor faça na nossa vida, Pai, porque nós cremos, Deus, que quando nós amamos o próximo como a nós mesmos, nós estamos alcançando exatamente o verdadeiro evangelho. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nos ensina a buscar a tua presença, não só para nós, mas por todos aqueles que estão ao nosso redor. Nos mostra, Senhor, revela mistérios para nós, e nos coloca, Senhor, em nome de Jesus Cristo, no lugar onde o Senhor tem para nós espiritualmente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você estiver na tua casa e tiver liberdade para isso, quando Deus te mostrar algo sobre a vida de um filho, sobre a vida de alguém que mora com você, põe a mão na cabeça dessa pessoa. Interceda por ele, por ela, de forma profética. Declara o poder de Jesus Cristo através da tua intercessão com a imposição de mãos. Você não precisa ser um pastor para orar com imposição de mãos por aqueles que são da sua casa. Mas se encha da autoridade de Deus e diga: Jesus, como o Senhor intercede por nós, e por isso nós não somos consumidos pelo pecado, pela ira de Deus, eu me coloco agora para interceder por esta pessoa, por esse que eu amo, por essa que eu amo. Vem, Senhor. E começa a orar, e começa a orar, e começa a orar. Começa a interceder pela tua casa, declarando poder através das suas mãos, porque o braço forte do Senhor será o teu, vai ser representado através do teu naquele lugar. Se levanta como voz profética e começa a liberar o que Deus tem nos céus, para a tua vida e para a tua família, para os teus negócios, para os teus sonhos. Começa a interceder. Missionário, eu não posso pôr a mão na cabeça do meu marido, ele é só Jesus. Pega a tua aliança, começa a interceder, levanta ela para o céu, começa a guerrear espiritualmente. Você não está lutando com o diabo, você está se apresentando diante de Deus e intercedendo por uma causa. Oh, glória! E Deus tem muito a fazer. E Deus tem muito a fazer. Porque Deus vai começar a desenrolar coisas grandes através da tua vida, através da tua oração, através do teu clamor. Nós estamos deixando de interceder por aqueles que estão próximos e também por aqueles que estão longe. E Deus é um Deus que alcançará todos os corações. Você crê nisso?